Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você. Hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. Diego Soares junto com você a partir de agora com as primeiras e principais informações. Vamos começando com a previsão do tempo nesta véspera de feriado. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília tem nesta véspera de Natal tempo nublado, com chuva, trovoadas e temperatura entre 19 e 27 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 95%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica nesta sexta-feira com sol, muitas nuvens e temperatura em torno de 23 e 31 graus. A umidade do ar está entre 40% a 80%. Norte. Belém, no Pará, apresenta pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura oscilando entre 23 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 95%. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura indicando entre 25 e 35 graus. A umidade do ar varia entre 45% a 85%. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, fica com sol, poucas nuvens e temperatura marcando entre 26 e 32 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% a 90%. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tem sol, com temperatura entre 27 e 31 graus. A umidade do ar é de 60% a 90%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, apresenta muitas nuvens com nevoeiro e temperatura mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 65% a 85%. Curitiba, no Paraná, fica com sol, poucas nuvens e temperatura entre 12 e 24 graus. A umidade do ar é de 50% a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado, com chuva, trovoadas e temperatura em torno de 20% e 25%. A umidade relativa do ar oscila entre 65% a 95%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica nesta sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 15% e 26 graus. A umidade do ar é de 55% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Cientistas brasileiros estão desenvolvendo um corante natural nas cores vermelha, violeta e rosa para ser utilizado nas indústrias de alimentos e cosméticos, a partir da pitaia, uma fruta originária da América Central, mas que está cada vez mais presente nos mercados do Brasil. O corante de pitaia é uma alternativa a outros corantes vermelhos utilizados pela indústria, como o carmim de cochonilha e a beterraba. De acordo com o engenheiro de alimentos da Embrapa, Guilherme Zoccolo, coordenador do projeto, o corante de beterraba pode deixar um gosto residual. Já o carmim de cochonilha, que é produzido a partir de um inseto, pode causar alergia em algumas pessoas.
Outra vantagem da pitaia, de acordo com Guilherme, é em relação à produção, já que a fruta pode ser plantada em regiões de pouca água, como no semiárido da região Nordeste. Estimula o sistema de produção local, né? Você vai começar a plantar mais pitaia, o produtor começa a produzir mais para atender uma demanda da indústria. Outra coisa importante é que o corante de pitaia é um corante baseado numa cactácea. Então você pode plantar e obter essa cactácea em regiões semiáridas, de seca. O corante de pitaia é apresentado como alternativa vantajosa para a indústria, em termos de economia, porque pode ser totalmente produzido no Brasil, enquanto os outros são importados. E ainda atender à questão ambiental, como explica Guilherme Zoccolo. É uma inovação brasileira, é um processo de microfiltração, então a gente diz que é um processo baseado em química verde, ele é sustentável, né? Para extração somente em água, que é muito interessante do ponto de vista do processo industrial. O corante de pitaia está pronto para ser industrializado e a Embrapa, desenvolvedora do produto, está aberta a parcerias com empresas interessadas. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Premiar talentos que incentivem a biodiversidade. Essa é a ideia do Prêmio MCTI-FINEP de Biodiversidade, lançado nesta terça-feira. O projeto, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Unesco, busca impulsionar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. São duas categorias: produção acadêmica destinada a graduados, estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores, e a segunda direcionada a qualquer cidadão que apresente uma ação com foco no desenvolvimento tecnológico e inovação, tudo ligado à exploração econômica e sustentável do meio ambiente. O prêmio para o primeiro lugar de ambas as categorias é de R$15 mil. O segundo colocado recebe R$7 mil e o terceiro R$3 mil. O Brasil, que abriga entre 10% e 20% da biodiversidade mundial, está entre os países classificados como megadiversos e hospeda o maior número de espécies do mundo. O período de inscrições para o prêmio já começou. Vai desta quarta-feira, dia 22, até o dia 4 de março de 2022. O resultado final será divulgado no dia 19 de abril do ano que vem. Para se inscrever, basta acessar finep.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. E vamos começar com os resultados desta terça-feira. Campeonato Tocantinense, Araguacema e Interporto empataram em 1-1. O Tocantinópolis venceu o Palmas por 2-1. Campeonato Espanhol, 2 jogos. O Vídea Real goleou o Alavés 5-2. Sevilha e Barcelona empataram em 1-1. Campeonato Italiano, o Genoa empatou com a Atalanta 0-0. A Juventus venceu o Cagliari por 2-0. Os principais jogos desta quarta-feira, no Campeonato Espanhol, teremos Granada e Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao e Real Madrid. Pelo campeonato francês, os principais jogos: Bordeaux e Lille, Lorient e Paris Saint-Germain, Lyon e Metz, Olympique de Marseille e Reims, Mônaco e Rennes. Copa da Liga Inglesa, 3 jogos, teremos Brentford e Chelsea, Liverpool e Leicester, Tottenham e West Ham. E pelo campeonato italiano, Calcio, teremos Venezia e Lazio, Roma e Sampdoria, Internazionale de Milão e Torino, Empoli e Milan. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quinta que não há emergência em vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a vacina para esse público no dia 16, mas o governo ainda aguarda uma consulta pública antes de tomar a decisão. Especialistas afirmam que essa etapa é inédita no processo e que vai atrasar ainda mais a imunização infantil. Até o início da tarde desta quinta, a consulta pública não foi aberta pelo Ministério da Saúde. Queiroga voltou a defender a necessidade dessa etapa para que o Ministério decida se vai incluir as crianças de 5 a 11 anos no programa de imunização contra a Covid e afirmou que não há situação urgente. O Brasil tem a terceira maior população de animais domésticos no mundo, perdendo somente para a China e os Estados Unidos. Muitas vezes, o dono de um cão ou gato em uma emergência precisa levar seu pet para o veterinário particular e acaba tendo altos gastos em exames ou procedimentos cirúrgicos. Também é muito frequente casos de abandono de animais e a multiplicação deles por falta de castração. Por isso, é cada vez mais importante adotar políticas públicas de saúde para animais
animais domésticos. O governo de São Paulo vai ampliar o atendimento para animais domésticos no interior do estado com a construção de mais clínicas veterinárias. Serão 130 cidades contempladas com o projeto Meu Pet Container. As primeiras unidades foram entregues nas cidades de Votuporanga e Araçatuba. As clínicas vão ser construídas de forma modular com containers em parceria com as prefeituras, que vão ceder os terrenos e garantir funcionários e insumos. A previsão de entrega de todas as unidades é para o final de 2022. O prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba, reforçou a importância das políticas públicas voltadas à saúde e controle dos animais. Mas nós temos que cuidar, né, Bruno, da defesa animal, de defender os nossos animais, porque isso é de extrema importância, de saúde pública. Não é mais possível nós deixarmos esses animais na rua, procriando e cada vez mais aumentando o número absurdamente dos nossos animais, e que a grande maioria, o Bruno fala isso sempre, a grande maioria são abandonados num certo momento da sua vida. Então isso é muito triste para todos nós. O investimento total do governo no projeto será de 55 milhões de reais. Nessas clínicas serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x, laboratório de análises clínicas, além dos serviços de vacinação, castração e adoção. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. No penúltimo mês do ano, o saldo de criação de novos empregos com carteira assinada se manteve positivo, como ocorreu ao longo de 2021. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira, o mês de novembro registrou mais de 1.750.000 novos contratos de trabalho, enquanto houve quase 1,5 milhão de demissões. Com isso, o saldo positivo foi de quase 325.000 novas vagas. De acordo com o levantamento, novembro passa a ser o terceiro melhor mês do ano para empregos formais. De janeiro a novembro de 2021, o novo CAGED registrou mais de 2.900.000 novos contratos. Para o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, os resultados de novembro confirmam uma trajetória positiva para 2021. Um ano bastante positivo, que já começou no seu primeiro trimestre, com dados indicando, a retomada forte da economia. E, claro, março e abril foram meses que o emprego formal sofreu bastante, dada a retomada da pandemia, com números bastante difíceis em termos de óbitos nas médias diárias e mensais. Mas, após esse período de dificuldade, a economia, mais uma vez, retoma a sua trajetória de crescimento, retoma a sua trajetória de retomada de geração de empregos formais. Ao comentar os números, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse que o acumulado do ano é histórico e atribuiu o resultado aos processos de simplificação e desburocratização, além da revisão de normas regulamentadoras. Quase todas as atividades econômicas tiveram saldo positivo na geração de empregos formais, menos o setor de agricultura e pecuária, que teve quase 17.000 demissões a mais do que contratações. O destaque positivo é do setor de serviços, com mais de 180.000 novas vagas, seguido do comércio, construção e indústria. O ministro Lorenzoni ressaltou a importância do turismo para os serviços e das festas de fim de ano para o comércio. A área de serviços, onde se destaca aqui a área de informação, comunicação, atividades financeiras, alimentação, alojamento, transporte, armazenagem. Lembrar da importância no setor de turismo e serviços para o incremento da empregabilidade no nosso Brasil. É importante também lembrar, principalmente por esta época do ano, nós temos um outro setor que é muito relevante, que é o setor de comércio, destacando-se o comércio varejista, artigos do vestuário e acessórios, a área de supermercados, com uma geração significativa de postos de trabalho. Os dados do CAGED mostram que as 5 regiões do país tiveram mais contratos do que demissões. O maior saldo ficou com a região Sudeste, com mais de 178.000 novos postos, seguida da região Nordeste, com quase 60.000, depois as regiões Sul, Centro-Oeste e, por último, a Norte, com quase 16.000 novas contratações. De acordo com o cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência, o salário médio das admissões do mês de novembro deste ano ficou em R$ 1.778,84, R$ 31 a menos que a média das novas admissões de outubro.
Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, fechou 2021 em 10,42%, maior acumulado em um ano desde 2015, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPCA 15 é uma prévia do indicador oficial da inflação no país, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e se refere ao consumo das famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. No mês de dezembro, o IPCA 15 ficou em 0,78%, 0,39 ponto percentual abaixo da taxa de novembro. O resultado do Grupo Transportes foi influenciado principalmente pelos preços dos combustíveis, em particular da gasolina, que contribuiu com o maior impacto individual no índice deste mês. Também os preços do etanol e do óleo diesel pesaram no IPCA 15, embora com variações menores que as do mês anterior. Outros destaques foram as passagens aéreas, com alta de 10,07% após o recuo de menos 6,34% observado em novembro. No grupo Habitação, a maior contribuição veio da energia elétrica, com alta de 0,96%, cujo resultado ficou próximo ao do mês anterior. Na sequência dos maiores impactos está o grupo Alimentação e Bebidas. Segundo a pesquisa, a alta de 0,35% se deve principalmente às refeições em casa. Café moído, frutas e carnes também subiram em dezembro após os recuos do mês anterior. Em relação aos índices regionais, a pesquisa aponta que todas as áreas apresentaram alta em dezembro, a maior na região metropolitana de Salvador, enquanto o menor resultado ocorreu na região metropolitana de Belém. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, que detalhou a organização das comemorações do Ano Novo no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes voltou a dizer que a intenção do novo formato de celebração diante da pandemia de coronavírus é desestimular grandes aglomerações. Paes reforçou também que hotéis, bares e restaurantes estão obrigados a exigir de seus hóspedes e frequentadores o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Nós estamos fazendo de tudo, também vocês vão ver isso, para desincentivar deslocamentos e grandes aglomerações, ou seja, o que nós imaginamos ao ter 10 pontos espalhados pela cidade é que as pessoas possam ter pontos próximos às suas casas, aqueles que desejem celebrar a passagem do ano, enfim, num espaço público, vendo os fogos, que não o façam com grandes deslocamentos. E além disso, reitero aqui a nossa crença e empenho na cobrança do comprovante de vacinação em hotéis, bares e restaurantes. O Réveillon na capital fluminense vai contar com queima de fogos em 10 pontos da cidade. As medidas para reduzir o público na orla, além de espalhar os espetáculos pirotécnicos por diferentes regiões, incluem a proibição de entrada de ônibus fretados a partir da meia-noite do dia 30 e bloqueios em pontos de acesso à cidade. Ao contrário de anos anteriores, as linhas de ônibus não ganharão reforço. Haverá ainda proibição de estacionamento em vias estratégicas e o metrô funcionará em horário especial. Já os quiosques poderão funcionar normalmente desde que não cerquem o espaço público. Apesar das medidas, o prefeito destaca que, inevitavelmente, Copacabana, tradicionalmente a festa da virada do ano mais famosa do Rio, deverá registrar focos de aglomeração. Aglomeração nós teremos naturalmente. Eu tenho tirado nos últimos 10 dias, todo dia, fotos das praias, também da praia de Copacabana, para mostrar que a praia tem tido aglomeração todo dia, desde que tenha sol, né? Então é natural que você tenha pessoas aglomeradas na praia de Copacabana, mas nós não vamos ter aquela, né, vamos desincentivar aquela aglomeração exagerada que a gente tinha nos outros réveillons. O formato simplificado da festa de boas-vindas a 2022 terá ao todo mais de 15 toneladas de fogos de artifício. A prefeitura contará ainda com mais de 2.200 agentes da Guarda Municipal, cerca de 5.000 garis e 130 profissionais de saúde em 3 bases montadas em Copacabana. Além da queima de fogos, o evento vai contar com a apresentação do DJ Man, que acontece das 8 da noite do dia 31 a 1h da manhã do dia 1º de janeiro e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Ouvimos sempre que ter equilíbrio é tudo.
Mas quando o assunto são as comidas das festas de fim de ano, essa máxima fica cada vez mais difícil de acontecer. São tantas opções gostosas que não há quem resista a uma mesa farta no Natal, com aquela ceia completa, com pernil, chester, peru, bacalhau, são muitas tentações. E para não sentir culpa depois de toda a comilança, a nutricionista Daniela Cierro recomenda bom senso na hora de comer. Aproveitar com consciência, mas sem esquecer da saúde, sem carregar o peso da culpa, é você ter bom senso. Você já se mantendo hidratado, já é um ótimo sinal. Você indo à mesa e se servindo com consciência, sem a impulsividade de querer comer exatamente tudo em grandes quantidades. Levar essa prática como mais um momento da festa e não como ponto alto da festa. A nutricionista ajuda em outra dúvida frequente na hora de servir o prato: a quantidade de comida que deve ser colocada. Vamos pensar em pequenas porções. Visualize o seu prato antes de servi-lo. Geralmente a gente é muito movido aos impulsos, as pessoas falando, não deixe de comer isso que está uma delícia. Será que você gosta realmente? Experimentar, porque como a oferta é muito grande, será que eu preciso comer uma grande quantidade de exatamente tudo? Então, experimentar começando um pouco a menos do que você teria por hábito colocar. Os abusos podem causar desconfortos após a festa. Gases e dores abdominais são muito comuns, segundo Daniela Cierro. Outra preocupação é o consumo de álcool em excesso. A alternativa de redução de danos à saúde é intercalar a bebida com água, já que o álcool favorece a desidratação do corpo. Com a supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília tem nesta véspera de Natal tempo nublado, com chuva, trovoadas e temperatura entre 19 e 27 graus. A umidade relativa do ar é de 55% a 95%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica nesta sexta-feira com sol, muitas nuvens e temperatura em torno de 23 e 31 graus. A umidade do ar está entre 40% a 80%. Norte. Belém, no Pará, apresenta pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura oscilando entre 23 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 95%. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura indicando entre 25 e 35 graus. A umidade do ar varia entre 45% a 85%. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, fica com sol, poucas nuvens e temperatura marcando entre 26 e 32 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% a 90%. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tem sol, com temperatura entre 27 e 31 graus. A umidade do ar é de 60% a 90%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, apresenta muitas nuvens, com nevoeiro e temperatura mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 65% a 85%. Curitiba, no Paraná, fica com sol, poucas nuvens e temperatura entre 12 e 24 graus. A umidade do ar é de 50% a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado, com chuva, trovoadas e temperatura em torno de 20% e 25%. A umidade relativa do ar oscila entre 65% a 95%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica nesta sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 15 e 26 graus. A umidade do ar é de 55% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
Café com Notícias vai ficando por aqui. Eu, Diego Soares, agradeço de coração o carinho da sintonia e audiência, e na próxima edição estaremos juntos novamente para mais informações. Forte abraço, fiquem bem e até lá! Café com Notícia.